E aí pessoal, vamos para a nossa 25ª aula da NBR 6122. Estamos caminhando, hein? E aprendendo sobre ensaios de laboratório, sobre ensaios de campo, aprendendo a usar a norma para fazer projeto e execução de fundações. Vem comigo! Bom pessoal, vamos para a nossa 25ª aula da NBR 6122 de 2019. Estamos caminhando. Meu nome é Christian Porcino, sou engenheiro civil. Trabalho na área de fundações, contenções e estruturas e estou aqui para a gente aprender conjuntamente, passo a passo, que a norma de projeto e execução de fundações, a NBR 6122, tem para nos mostrar, para nos ensinar, para nos deixar evidente quais são os itens mais importantes, aonde eu preciso buscar, onde eu tenho que obter informações, onde eu tenho que usar as informações para ter exatamente um projeto de fundações e uma execução competente, de segurança e que dê garantia de sustentabilidade, garantia de segurança ao meu cliente, ao meu empreendimento, à minha nação, à população. Lembrando que para tudo isso ser verdade, para tudo isso acontecer de forma garantida, nós precisamos entender o nosso modo. Projeto e investigação de solo, pessoal, não é custo. É investimento. Eu tenho que investir, eu tenho que entender que aquilo para mim é a base de tudo para a gente trabalhar. E hoje nós estamos caminhando, né? Hoje e algumas aulas para trás, é a nossa 13ª parte do capítulo 4 da norma, Investigações Geológicas e Geotécnicas, e estamos trabalhando especificamente as investigações complementares de laboratório. Precisamos ter idôneos, preparados, tarimbados, experientes, conceituados, que entendam as normativas específicas de laboratório, para que de lá se obtenha dados e parâmetros realmente confiáveis para o nosso projeto, ok? Vamos visitar laboratório, pessoal, vamos visitar laboratório, vamos chegar com a normazinha na mão, vamos perguntar, auditoria. Não, mas é para perguntar, saber o que vocês estão fazendo, como estão fazendo, qual é a característica do material, como é que é o equipamento do pessoal, fica a dica, tá bom? Fica algumas dicas, tá? Como é que esse pessoal é bem treinado, tá preparado com os itens de norma, as perguntas atravessadas de algum item de norma, como quem não quer nada, né? Para ver se aquele operador está sabendo o que ele está fazendo, né? Isso é importante, pessoal, isso faz parte do jogo, né? Então, nós estamos caminhando para esse item específico, então, o item 4.6, são as investigações complementares de laboratório, onde a gente busca parâmetro de resistência, de deformação e de permeabilidade. Nós buscamos em compreender isso, né? Passamos na penúltima aula, né? Falando destes ensaios especificamente, granulometria, umidade natural, limite LL, limite de liquidez, limite de plasticidade, peso específico real dos grãos, falamos do ensaio de cisalhamento direto, vantagens e desvantagens, como obter o melhor resultado desse tipo de ensaio. Falamos na aula passada do ensaio triaxial, né? Falamos da importância, né, da gente saber qual tipo de ensaio para qual tipo de obra, qual que é a aplicação, onde eu uso o CD, onde eu uso o CU, onde eu uso o U, onde eu faço uma comparação entre eles, aonde eu obtenho resultados para me dar parâmetros confiáveis, parâmetros que realmente serão utilizados de forma consistente no meu projeto, onde esse dado de entrada será fundamental para nós, para a nossa obtenção e aplicação das metodologias, dos conceitos, né, das formulações, e isso é muito importante. Falamos, alertamos e falamos novamente. E hoje, da mesma forma, vamos falar de um ensaio de adensamento, que é o item 4.6.4 da norma NBR 6122 de 2019. Percebam, a gente já falou isso lá em referências normativas, quando a gente estava estudando o capítulo de referências normativas. A norma indicada pela NBR 6122 é a norma STM D2435 e D2435M, né? E ela fala sobre, então, esse ensaio determina as características de compressibilidade
Então vamos focar nisso aqui, gente, que é informação para a gente tratar de estado limite de serviço das nossas fundações. Nós vamos falar isso lá na frente, em capítulos posteriores. Nós vamos insistir nessas informações. Este ensaio determina as características de compressibilidade do solo sob a condição de confinamento lateral, né, conforme a STM D34, D2435 e D2435M, que está sendo mostrada aqui uma figurinha, mostrando uma figura do ensaio. E por que eu quero saber característica de compressibilidade do solo? Porque eu quero entender como é que meu solo recalca. Quero entender essas deformações do meu solo. E eu preciso de parâmetros de compressibilidade, parâmetros de deformação, de deformabilidade, parâmetros que vão me informar como que é o comportamento sob tensão do meu solo no que tange a deformação. Para fundações, recalque. Para fundações, positivamente olhando para tudo isso, é entender como é que recalca a minha estrutura. Como é que vai trabalhar? Lembrando, né, que deformação sempre vai existir, mas eu preciso controlar esses níveis de deformação para que não impactem na estrutura cuja fundação eu estou construindo. Então, essas coisas são importantes para nós. Então, o ensaio de adensamento é uma forma de eu avaliar essas deformações sofridas pelo solo em diversas situações. De quê? De confinamento. Eu consigo, a partir de um equipamento, obter a partir de carregamentos, né, controlados, obter qual é o comportamento no tempo do meu solo. Então eu preciso, né? Uma coisa que também é importante eu saber nesse tipo de ensaio. Puxa vida, esse solo tem capacidade de deformação de 1 centímetro, de 5 centímetros, de 10 milímetros, 30 milímetros, sei lá. Agora, isso acontece em 10 dias, 30 dias, 30 anos ou 100 anos? Isso também é importante para mim. Qual que é a rapidez, né? Esse recalque inicial, como é que é isso? Eu preciso entender isso nessa teoria. Esses ensaios me dão esse tipo de informação também, que isso é importante, né? Uma coisa é uma estrutura, né, sofrer uma deformação no tempo ad eterno, né? Outra coisa é ela sofrer um impacto rápido de uma deformação prejudicial. Então, tudo isso eu tenho que analisar e estudar, averiguando o quê? Um ensaio de adensamento. Então, o adensamento do solo, o que é o adensamento do solo? É a diminuição de vazios de um solo, devido à saída de ar e de água do seu interior. Então, lembrando lá da mecânica do solo, primeira aula, né, primeira figura dos livros, né, o solo está lá composto de vazio e sólido, né, e o vazio eu tenho dentro dos vazios, né, ar e água. Então, isso está diretamente relacionado ao índice físico do solo, que é o índice de vazios. Nós vamos falar daqui a pouco. Então, esse índice de vazios ele vai ser reduzido, né? Então, eu vou ter uma redução do volume de vazios, né? Nós vamos ter uma redução desses vazios, né? Que é onde tem vazio, tem dentro do vazio eu tenho água e ar, né? Ou eu tenho água e ar, ou eu tenho só ar, ou eu tenho só água, dependendo do grau de saturação do solo, né? Então, nós vamos caminhar com isso. Então, é isso aqui, gente. Basicamente, a figura para a gente entender o adensamento de uma forma bem básica, recordando lá de mecânica do solo Zoom, primeira aula, né? Nós temos lá, né, uma altura inicial e uma altura de sólidos, né? E eu tenho, vamos falar assim, uma altura de vazios aqui na nossa história, né? Para didaticamente a gente entender. Então eu tenho uma deformação, né? Essa deformação vai reduzir minha altura inicial de H0 para H1. Então eu tenho claramente, né, que esse meu ρ, essa minha deformação, esse meu deslocamento, vamos falar assim na verdade, né? Ele é o H0 menos o H1. Né? A altura de sólidos permanece intacta, né, na equação. Então aqui, ó, eu tenho essa, em função disso tudo, em função do índice de vazios, né, eu tenho uma relação, né, eu tenho o índice de vazios inicial, o índice de vazios final após essa deformação, e eu tenho essa relação para obter essas duas alturas, né, e com isso eu tenho também, claramente, né, quem é essa altura para mim, né? Então essa altura ela é função dos meus índices de vazios. E a minha deformação de forma matemática também eu consigo em função da minha altura inicial do índice e de uma relação, uma correlação entre os índices de vazios inicial e final, eu consigo obter
a partir dessa equação, qual é esse meu deslocamento. Isso é só uma questão de relembrar aqui para nós que o nosso foco é o ensaio de adensamento, mas é importante a gente já ter isso em mente, até para na hora de projetar, a gente vai falar de estado limite útil, estado limite de serviço, né? Estado limite de utilização, estado limites que a gente precisa avaliar também em fundações. Eu não preciso entender somente, entre aspas, se essa fundação é resistente a determinado carregamento. Eu preciso limitar também deformações. Isso nós vamos entender por que é importante parâmetro de ensaio de adensamento. E por que, às vezes, a gente extrapola, a gente estima esses parâmetros de uma forma, às vezes, bem a favor da segurança, mas às vezes contra a segurança. Então, nós estamos falando então que o adensamento de solo então, é a diminuição dos vazios de um solo devido a essa saída de água e ar do interior. Essa saída é provocada por quê? Por um acréscimo de carga. Acrescentei carga, essa saída é provocada. Seja por uma edificação de uma estrutura ou para a construção de um aterro. É um peso, entre outros. Você vai colocar uma obra ali em cima, essa obra pode ser um aterro, pode ser uma ponte, um edifício, uma barragem, um estádio de futebol. Então, assim, nós estamos acrescentando carga e isso provoca. Lembrando também que até o próprio peso próprio pode, com certeza, provocar parte do adensamento, mas nós vamos analisar isso aqui um pouco criteriosamente. Devido à sua heterogeneidade, grau de saturação, umidade e fração de mineral predominante, o solo apresenta vários tipos de deformação. Então, por que eu estou falando isso aqui? Pessoal, quando a gente, lá na engenharia de fundações, determina, por exemplo, o de mola, as famosas deformabilidades, parâmetros de deformabilidade, a partir de correlações com SPT e com outro tipo de correlação, ao meu ver, nós vamos falar isso mais para frente, nós corremos alguns riscos. Faz parte do jogo? Faz. Mas nós temos que saber onde é que nós estamos pisando. Isso é fundamental. Se eu não sei onde eu estou pisando, eu não sei qual a forma que eu vou pisar e eu não sei o que vai acontecer comigo. Se eu vou trupicar, se eu vou afundar, se eu vou morrer, né? Ou se eu vou passar sem saber, né, o que eu estou fazendo. Então, assim, o solo é heterogêneo, o grau de saturação, umidade, fração mineral predominante. Eu costumo brincar, gente, não é à toa que o capeta mora lá embaixo, né? É a casa do capeta, né? Então, é complexo e nós temos que obter informações complementares que nos dê informações para que a gente possa tomar uma decisão correta. Então, cada tipo de deformação exige uma metodologia e testes próprios para a sua avaliação. Puxa vida, só essa frase aqui, se a gente aprofundar nisso aqui, nós vamos entender lá na frente, às vezes a gente pega parâmetros, deixa eu ver uma tabelinha, e essa tabelinha de quem? A tabelinha segundo Terzaghi, segundo não sei o quê. Poxa, mas para que solo que ele determinou aqueles parâmetros? Sob qual condição? Que tipo de obra? Né? Então nós temos que cuidar dessas histórias de vamos buscar uma tabelinha, me dá um parâmetro, Ctrl+C, Google, né? Nada contra a pesquisa no Google, nada contra a tabelinha, muito menos nada contra a Terzaghi, né, gente? Mas contra exatamente o quê? A obtenção de parâmetros do nada, de forma aleatória, sem saber o que você está fazendo, né? Então você tem que tomar muito cuidado. Então o adensamento nada mais. Essa figurinha aqui do Carlos Souza Pinto, que é um livro fantástico de solos, né? Curso básico lá de mecânica dos solos do Souza Pinto, ele é adotado todo mundo, né? Ele faz essa analogia mecânica para o processo de adensamento segundo Terzaghi, né? Que é a historinha, né? Nós imaginando a parte sólida aqui, né? Tá vendo? Carga suportada pela água. Essa água não suportando nada e essa mola, né? O sólido, né? Também não suportando nada, então ele está fazendo essa analogia dessa mola sendo sólidos e a outra parte sendo vazio, né? E ele coloca ali um peso, uma carga, um carregamento, né? E ele vem comparando, claro, né? Aqui ele não pôs carga nenhuma sem carga, não tem nem o que falar de percentual de adensamento. Aí depois ele faz uma outra analogia, então. Pensa o seguinte, aqui, ó, se você tivesse aqui, né, sem carga, com carga, aumentando a carga, você teria essa deformação, né? Essa deformação. Então, o que acontece? Se eu coloco essa mesma carga, né, nessa minha molinha aqui, vamos falar assim, né, nessa mola, essa carga, mas eu não abro essa válvula, é impossível isso aqui deformar, porque a água é incompressível, né? Isso não vai conseguir. À medida que eu abrir essa válvula, né,
que eu abri essa válvula, dissipei poropressão, eu começo a ter o meu adensamento, ou seja, eu começo a ter uma transferência que essa carga que era suportada totalmente pela água, ela passa a ser transferida parte para a mola, e isso é exatamente o fenômeno do meu adensamento. Então o percentual de adensamento vai crescendo à medida que isso vai acontecendo, né? E o ensaio de adensamento, gente, nada mais é do que eu estar medindo deformações, né? Eu tenho pedras porosas para manutenção da minha amostra, né? Eu tenho um anel confinante que não permite que me permite que essa deformação seja controlada e eu entenda essa deformação de forma controlada, né? O ensaio de adensamento unidimensional analisa o solo confinado lateralmente e tem como finalidade determinar as deformações verticais que ele sofre ao longo do tempo. Então eu estou querendo saber a deformação vertical, estou confinando lateralmente e estou descobrindo isso. Isso é legal, gente, porque lá para frente nós vamos falar de expansibilidade e de colapsibilidade do solo. A partir desse tipo de ensaio nós conseguimos obter informações disso também, né? Então essas deformações são resultantes da aplicação de um dado carregamento que será analisado. E até a determinação desse carregamento precisa ser condizente com o que eu estou analisando, com a obra que eu estou analisando, com o que eu quero obter informação, para ter realmente informação condizente com aquilo que eu espero da minha obra. Com o ensaio a gente vai determinar o quê? Coeficiente de adensamento, índice de compressão, índice de recompressão, tensão de pré-adensamento, são informações, né, que vão ser obtidas a partir deste ensaio. Para fundações, o que eu preciso? Por que eu preciso? Qual é a necessidade? Né? Fotos históricas, né? Clássicas, né? Torre de Pisa, os prédios de Santos, né? São fotos clássicas da literatura geotécnica de fundações no que tange a falar de recalque. Né? São fotos clássicas, né? Quem nunca já obteve essas fotos, já viu, já imaginou e já pensou, já ouviu falar algum artigo, algum reforço dessas fundações, nós vamos falar mais para frente, né, sobre reforço. Então, esses dados determinados pelo ensaio de adensamento do solo unidimensional são muito importantes para quê? Gerar a estimativa da magnitude dos recalques, qual é o valor, esses dados são dados de entrada para formulações, gerar a estimativa do tempo de ocorrência dos recalques, isso também é importante, eu falei com vocês, isso acontece agora com 30 dias, imediato, ou é 30 anos, né? Esse recalque total calculado. Isso também é importante e vem dessa teoria, né? E evitar recalque diferencial também é muito importante para nós sabermos aonde que isso aplica e por que isso aplica, né? Então, para se realizar o ensaio de adensamento do solo, o método requer que uma amostra de solo seja mantida lateralmente confinada, né? Essa amostra deve ser axialmente, então, carregada em incrementos, né? Esses são incrementos, né? Com pressão mantida constante em cada incremento, até para a gente entender, né? Até que todo o excesso de pressão na água dos poros tenha sido dissipado. Então, o ensaio, demorado. Ele demora no laboratório, né? Ele fica dias no laboratório sendo executado. Eu preciso conhecer o laboratório que está fazendo isso. Entender quem está fazendo esse ensaio para mim. Preciso entender porque eles têm uma responsabilidade muito grande nesse processo. Eu preciso confiar no resultado. Então eu preciso confiar em quem está fazendo o ensaio para mim. Então, durante o processo de compressão, medidas de variação da altura da amostra são feitas, né? É isso que a gente vai medindo e anotando. Os dados são usados no cálculo, então, daqueles parâmetros que descrevem essa relação entre a pressão efetiva e o índice de vazios e a evolução dessas deformações em função do tempo. Os dados do ensaio de adensamento podem ser utilizados o quê? Na estimativa tanto da magnitude, quanto da velocidade desses recalques. Isso é importante. Eu preciso saber o quanto, mas também preciso saber em quanto tempo. Isso em quanto tempo? Como é que é isso? Isso é importante. Finalizamos essa aula, na próxima aula seguiremos com os ensaios de laboratório, conto com o seu like, conto com a sua divulgação, conto com a sua presença, espero que esteja eu ajudando vocês nessa caminhada de aprendizado e interpretação da NBR 6122-2019. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Até mais. E aí, pessoal, gostaram dessa 25ª aula? Espero que estejam aprendendo muito. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, clica no sininho
sininho para receber quando eu postar as nossas novas aulas. Espero que eu esteja contribuindo para a vida profissional de cada um de vocês. Um abraço e até a próxima aula.